Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu gostaria de considerar com vocês aqui na Bíblia uma passagem do Evangelho de João, capítulo 9. É um relato bastante significativo para nós e esse relato aqui diz respeito a um milagre que Jesus realizou, a cura, num sábado, a um homem que estava cego de nascença. O relato no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 15 em diante, diz assim. Só para entender o contexto, o homem, cego de nascença, já era maior de idade, mas os pais dele eram membros da sinagoga, que era o local de adoração dos judeus, onde Jesus, inclusive, tinha o hábito de ir todo sábado para fazer a leitura, para ouvir a leitura das escrituras hebraicas. Então, era muito respeitado para os judeus, né? Era considerado um grande privilégio ser membro da sinagoga e ser expulso de lá era uma grande desonra, porque caía também no desfavor em sentido comercial, político, social, de modo geral. A pessoa ficava mal vista na sociedade judaica. Então, eles começaram a pressionar o homem que foi curado por Jesus, porque os fariseus, principalmente, tinham uma grande repulsa contra Jesus. Eles tinham uma grande cisma contra Jesus, detestavam. É porque Jesus ensinava a verdade a respeito de Jeová. Jesus não estava amarrado às tradições judaicas, Jesus preferia seguir aquilo que diz as escrituras, o princípio por trás das escrituras hebraicas, o princípio por trás das leis, não apenas a letra da lei. Jesus seguia o princípio, principalmente, o objetivo pelo qual as leis foram dadas aos homens. E aí então, no capítulo 9, versículo 15, os fariseus começam a perguntar ao homem que foi curado assim, como é que foi, que ele foi curado e tal. Aí o homem explicou, ele aplicou barro nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ao invés de eles ficarem felizes com o fato do homem ter sido curado, ora, um homem que era cego de nascença agora estava enxergando, eles desprezaram aquele milagre ali na frente deles, uma maravilha. Ao invés de abraçar o homem, que bom, que maravilha, você está enxergando, vamos comemorar isso, essa felicidade, essa coisa maravilhosa que aconteceu contigo. Não. Eles começaram a criticar Jesus. Este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Outros murmuraram, como pode um homem sendo pecador realizar milagres como esse? Aí o povo ficou dividido, E novamente houve divisão entre eles, diz o versículo 16. O 17 diz assim, uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego, que dizes tu a respeito dele? Pelo fato de que abriu os teus olhos. O homem asseverou-lhes, ele é um profeta. Aí eles entraram em desespero, Eles queriam que o homem desse alguma opinião, talvez negativa sobre Jesus, ou alguma coisa que ele pudesse dizer para que o condenasse. Eles queriam fazer com que o homem produzisse provas contra ele mesmo. Mas o homem chamou Jesus de um profeta. Aí eles não aguentaram com isso. Versículo 18 diz, contudo os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido visão, até que fossem chamados pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram. Aí chamaram os pais do rapaz, do homem, que foi curado, para inquiri-los, o pai e a mãe, É este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Aí começaram a pressionar, intimidar os pais do ex-cego. Versículo 20, os pais lhes responderam, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, ele já tem idade. Ele falará por si mesmo. Aí os pais tiraram o corpo fora, Tiraram o corpo fora. Fala com ele aí, é ele que se vire. Seus pais responderam dessa maneira, diz o 22, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. É interessante esse detalhe, Hoje em dia, organizações religiosas de controle mental, eu já fiz parte, eu já citei que eu fui membro de algumas organizações religiosas, mas uma delas é considerada uma organização religiosa de controle mental, porque ela aplica o ostracismo, Não permite que as pessoas questionem a liderança, os chamados corpo governante, correndo o risco de quem questionar ou desejar aplicar o que diz, por exemplo, Atos 5:29,
obedecer a Deus antes que aos homens, se alguém desejar obedecer a Deus antes que aos homens e manifestar isso, eu obedeço o que a Bíblia diz antes do que o corpo governante, a pessoa corre o risco de ser expulsa da organização religiosa e ser difamada, e todo mundo é proibido de falar com aquela pessoa, ninguém pode dizer nem um oi para ele, para essa pessoa. Até a família é colocada contra ele. Então lá no passado também tinha essa pressão dos fariseus, por exemplo. Então, ó, disse aqui o versículo 22, se alguém confessasse a Cristo, ou seja, se alguém aceitasse a Jesus, hoje também, né, se alguém aceitar o que a Bíblia diz à frente do que homens dizem, se alguém aceitar a Cristo à frente de líderes humanos, meu amigo, essa pessoa está perdida. Eles seriam expulsos da sinagoga. O 23. Foi por isso que seus pais disseram, perguntai a ele, já tem idade. 24. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram, dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é um pecador. Ao que ele retorquiu. Se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei. Eu era cego, agora vejo. Este fato é inquestionável e irrefutável. Contra fatos não tem argumento. O homem era cego e agora via. Quem pode contestar isso? Quem pode refutar isso? Eles podem xingar Jesus de tudo que ele quiser. Eles podem xingar o homem que era cego e agora via de tudo que quisesse. Eles podem expulsá-lo, eles podem expulsar os pais. Mas ninguém pode de verdade contestar o fato de que aquele homem agora enxerga. Isto é incontestável, não tem como refutar essa verdade. E é isso que gera o ódio daqueles que não aceitam quando você apresenta fatos que não têm refutação. Não tem como você refutar o irrefutável. Quando você apresenta a argumentação bíblica, quando você mostra na Bíblia, é assim que a Bíblia ensina. Não tem como refutar. O que geralmente eles fazem, os membros de seita de controle mental? Eles atacam a pessoa. O ataque é ad hominem. Eles atacam aquele que está falando. Eles começam a atacar, ameaçar a pessoa. Fazem a ameaça. Diz que vai processar. Eu vou te processar. Eu vou atacar você. Eu vou te buscar lá no seu trabalho. Aí eles ameaçam a família, eles ameaçam expulsar a pessoa, difamar a pessoa. Eles fazem de tudo. Mas não conseguem refutar a argumentação, quando esta é abalizada nas Escrituras. Não tem jeito. O que aconteceu lá no passado acontece hoje também. E aí o 26 diz assim, e novamente lhe indagaram, o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? 27. O homem lhes respondeu, eu já o disse, mas vós não credes? Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Essa pergunta aqui, então, colocou eles em xeque-mate, que despertou mais ainda o ódio deles. 28. Por isso o insultaram. E não tinha como contra-argumentar o que o homem estava dizendo. Qual o resultado? Ataque ad hominem. Insultaram o homem e disseram, tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito não sabemos de onde vem. O homem questionou. O homem que era um pedinte, cego de nascença, estava ali debatendo contra os instrutores da lei. O homem então questionou, ora, isso é surpreendente? Vós não sabeis de onde ele vem e mesmo assim ele me abriu os olhos? É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer obra alguma? Então concluíram, tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Expulsaram o homem. Olha só a arrogância desses homens. Qualquer semelhança, né, entre esses homens, os fariseus lá do passado, com os líderes religiosos de seita de controle mental hoje, não é mera coincidência. Você nos instruir? Eu cansei de ouvir isso, por exemplo, na organização religiosa que eu fazia parte, que alguns chamam de seita de controle mental, pela sua maneira, né, pelo seu modus operandi. Cansei de ouvir isso. Você acha que sabe mais que o corpo governante? Você acha que você só sabe mais do que nós 10? Eu era membro de um corpo de anciãos, né? Presbítero, de pastores. E aí era eu contra 9.
Contra 10 porque juntou ainda o superintendente de circuito. Eles disseram arrogantemente assim: então você tem razão e 10 estão errados. Tipo, se tiver 10 pessoas que disser que 2 mais 2 é 5, já que é a maioria, então vai ser isso, né? Tá certo. 10 diz que 2 mais 2 é 5, já que é a maioria, então eu tenho que concordar que é verdade, né? Afinal de contas, a maioria sempre está certa. Na mente deles. Membros de seitas de controle mental, fechados, fundamentalistas, arrogantes. O corpo governante não admite ser questionado. Se alguém questiona, é expulso. Foi o que aconteceu com esse cego de nascença, foi o que aconteceu comigo, aconteceu talvez com você, é o que acontece com muitas pessoas. Insiste nessas organizações de seguir o que a Bíblia diz mesmo, à frente do que eles dizem, e ver o resultado. Experimenta. Talvez você tente fazer isso em secreto. Alguns, por exemplo, que vêm aqui, que são membros dessa organização que eu fui, eles não podem aparecer aqui assim, igual eu estou falando. Eles têm que criar perfis falsos, se esconder, entendeu? Eles fazem isso para poder assistir, porque tem medo. Muitos fazem isso, estão acordando, muitos estão despertando e acabam tendo que se esconder de medo. Por quê? Porque a família vai sofrer, todo mundo vai ficar contra, a pessoa vai sofrer um baque muito grande. Não é porque essas pessoas são covardes, não, na maioria delas, a maioria delas, né? Porque alguns fazem isso porque são hipócritas. Porque fingem que segue o corpo governante e defende, mas ao mesmo tempo desobedece vindo aqui. Os outros que precisam proteger a sua privacidade fazem isso porque estão despertando, mas tem a família, tem todo um ataque e eles precisam ser cautelosos. Então tem os cautelosos e sinceros e tem os hipócritas, fingidos. Né? São dois tipos que aparecem. Bem, ainda continuando aqui, ó. Tu que nasceste repleto em pecado, pretendes nos ensinar? Aí expulsaram o cego. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Aí eu pergunto a você, né? Olha a diferença entre Jesus e os líderes religiosos daquela época. Eles ostracizaram aquele homem, expulsaram aquele homem, discriminaram aquele homem, porque aquele homem preferiu seguir a Cristo. Aceitar Jesus como um profeta, como um Messias prometido. E aqueles homens não aceitavam isso. Então o expulsaram e repeliram aquele homem ali. E Jesus compactou disso, com isso? Vamos ver. Diz então o versículo 35. Jesus ouviu o que haviam expulsado e quando o encontrou lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? Jesus dirigiu a palavra àquele homem, conversou com ele. Olha que maravilha, que diferença, hein? Que diferença, hein? Daqueles que se dizem membros da única organização verdadeira na Terra. Os únicos que servem a Jeová e os verdadeiros, os que seguem os irmãos de Cristo. Que não pode dizer um oi para alguém que sai da sua organização religiosa. A pessoa simplesmente decidiu sair. Eu não quero mais seguir o corpo governante. Quero mudar de religião, quero seguir aquilo que entendo. São os meus direitos humanos. Aí eles orientam, ó, não fala mais com aquela pessoa porque ela não quer mais ser escrava do corpo governante. Não diz nem oi para ela. Olha a diferença entre esses e Jesus. Jesus conversou com o homem. E aí no 36 o homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo. É este que te fala. Imagine que maravilha. O homem agora podia ver. Isso por si já era uma grande conquista, um grande privilégio, uma grande dádiva, né? Um grande presente de Deus. Mas ele também estava podendo ver, e além de poder ver, ele estava vendo o próprio Jesus Cristo ali na frente dele, o próprio prometido Messias. Que presente maior que esse, meu filho? Quer? Olha isso, que honra. Então ele declarou: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Olha só a reação do homem, né? O homem se curvou diante de Jesus, em demonstração ali de grande respeito, de profunda honra, perante a dignidade de Jesus, o prometido Messias, o Salvador da humanidade. Você teria essa reação? Teria uma reação diferente desse homem? Também não cairia aos pés de Jesus? Com certeza, eu cairia, sem pestanejar. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras,
perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não serias culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Em outras palavras, né? Se esses homens dissessem: olha, nós não compreendemos, nós não temos noção daquilo que estamos falando, então Jesus poderia perdoá-los. São ignorantes nesse sentido, né? De não conhecer, de não ter noção da gravidade do assunto que eles estão falando. Mas como eles arrogantemente diziam: nós entendemos, nós vemos, né? Nós entendemos perfeitamente o que estamos fazendo, sabemos exatamente o que estamos dizendo. Então, nesse sentido, eles dizem: nós vemos. Jesus disse: então, meu amigo, o pecado persiste diante de vocês. Isso requer, para nós, é uma lição, requer humildade, que nós sejamos pobres em sentido espiritual. É nesse sentido que diz lá, Mateus 5,3, né? Que diz assim: felizes os pobres de espírito, felizes aqueles que entendem a sua pobreza, ou seja, a sua carência, a sua necessidade, ou a sua cegueira. Felizes são aqueles que dizem: eu não enxergo, Pai, me ajuda a ver. Porque aqueles que são arrogantes, que acham que já enxergam, esses, meu amigo, vão continuar na cegueira, achando que vem. Como acontecem com líderes arrogantes de seitas de controle mental, que dominam a mente dos seus escravos, para desprezarem as pessoas, achando que estão servindo a Jeová, mas na verdade estão servindo a homens. E, portanto, são hipócritas, como disse Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 7 a 9. Hipócritas. Isaías profetizou aptamente a vosso respeito: é em vão que persistem em me adorar, porque ensinam como doutrinas mandamentos de homens. Então todo aquele que se apega, se arroga, como achando que está fazendo a vontade de Jeová, mas na verdade está seguindo doutrina de homens, não quer mudar, não quer refletir, não quer raciocinar, tapa os ouvidos, esses estão dizendo: eu não quero saber, eu já enxergo. Esses são arrogantes e o pecado permanece neles. É o que Jesus está alertando aqui. É um alerta nos convidando a sermos humildes, a nos curvarmos diante do Rei designado, que é Cristo. É muito maravilhoso. Esse relato aqui é fantástico. E eu queria muito, né, para mim está sendo um privilégio, então, poder aqui compartilhar com vocês Evangelho de João, capítulo 9, lemos dos versículos 15 até o final. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.